Bom, pessoal, vamos conversar agora sobre as formas farmacêuticas, tá? É extremamente importante a gente saber e conhecer alguns tipos de formas farmacêuticas, porque essas formas farmacêuticas elas estão diretamente ligadas às vias de administração de medicamentos, tá? Então, os fármacos, tá, ou qualquer substância que seja farmacologicamente ativa, a gente não consegue introduzir ela no estado natural, né? Eu falei isso na aula inicial, lembram? Que a gente precisa de um veículo, ou de um recipiente, ou de um adjuvante, alguma coisa que consiga fazer com que esse fármaco seja o quê? Seja introduzido dentro de uma forma farmacêutica para o organismo, né? Então, os adjuvantes ou coadjuvantes, veículos ou recipientes, qualquer um desses termos utilizados são termos farmacêuticos corretos, são produtos que atuam para solubilizar, para dar estabilidade, para conseguir fazer uma suspensão, para conseguir fazer engrossar, né, de repente, uma emulsão, para conseguir diluir, emulsificar, preservar, dar cor, tá? Dentro de um produto farmacêutico. Então, o que você consegue, o que você objetiva quando você utiliza um adjuvante ou um coadjuvante, um veículo ou um recipiente? Você objetiva que essa forma farmacêutica seja mais agradável e mais eficaz, ok? Então, formas farmacêuticas, elas são feitas para atender à necessidade das pessoas, tá? A necessidade que as pessoas têm de utilizar um medicamento, né, um fármaco, de uma maneira segura, de uma maneira eficaz e de uma maneira cômoda para ela, né? Ou seja, se ela não consegue utilizar, por exemplo, um medicamento, se ela não consegue não, se ela não quer, por exemplo, utilizar uma injeção e tem a mesma possibilidade dela utilizar esse medicamento em via oral, e ela pode fazer os dois, porque de repente a absorção não precisa ser uma coisa muito rápida, isso se torna mais cômodo para ela, né? Você poder dar, por exemplo, para o paciente o medicamento em via oral, em forma de comprimido, do que você dá uma injeção, né? Uma via endovenosa ou intramuscular, faz com que o paciente fique aumente muito a comodidade dele, né? E o que eu falei aí, as formas farmacêuticas, ela tem uma relação direta com a via de administração, tá? Então, olhe bem, é diferente, gente. Forma é modo, modelo, tá? O modo como o medicamento está apresentado. E fórmula é outra coisa. A fórmula, ela coloca tudo que tem dentro do medicamento, tá? Olhe bem a fórmula de um xarope simples. Sacarose, 85 gramas, água purificada, quantidade suficiente para 100 ml, tá? Isso é a fórmula do xarope simples, tá? Que vem na forma farmacêutica xarope. Entenderam? Então, eu tenho uma fórmula de uma forma farmacêutica, tá? Então, a gente tem aí a fórmula, ela discrimina item por item, né? A gente tem várias coisas assim com relação a fórmulas. Tem as fórmulas oficinais, que são aquelas que constam na farmacopeia brasileira ou nos formulários brasileiros, que são reconhecidos como formulários únicos, onde são descritas as composições. Então, a gente tem muitas fórmulas oficinais, tá? Muitas pomadas básicas que todo mundo utiliza a mesma forma em todos os lugares para poder manipular. A gente tem as fórmulas magistrais, nada mais é do que as fórmulas que o médico prescreve, que você leva numa farmácia de manipulação para ser formulada, né, para ser manipulada. A gente, então, olha aí, isso é uma fórmula farmacêutica, tá? Relação de todos os componentes de um determinado medicamento, tá? Olha o exemplo aí da pasta d'água, o que vai para você conseguir fazer uma fórmula de pasta d'água, tá? Continuando nas fórmulas, a gente tem as fórmulas especializadas ou especialidades farmacêuticas, né? Que são as encontradas em drogarias, ou seja, já são as fórmulas prontas para serem vendidas, ou seja, o medicamento de caixinha que está na prateleira da farmácia, que a indústria farmacêutica produziu, tá?
A gente tem também as fórmulas inovadoras, que a gente chama de fórmulas que são protegidas por direitos patentários, tá? Então, são as fórmulas que estão sendo descobertas por indústrias farmacêuticas ao longo dos tempos e que a indústria farmacêutica né, descobriu uma fórmula nova, ela vai fazer o quê? Ela vai ter a patente desse medicamento, tá? E durante, sei lá, de repente 15 anos, somente ela pode comercializar esse medicamento no mundo, tá? Aqui, por exemplo, já imaginaram quem conseguir descobrir aí uma vacina para o Covid que seja a vacina do momento, né? Embora eu acredite que eles não vão conseguir fazer patente, né? Porque já aí a gente está falando numa calamidade mundial e quanto mais indústrias conseguirem produzir, melhor para o mundo, né? Então eu acredito que a Organização Mundial da Saúde, nesse caso, não vai deixar fazer a patente da vacina, tá?